Olá, boa noite para você, obrigada pela sua companhia. O Procon retira mais de 300 quilos de mercadorias de supermercados da capital. A gente traz os detalhes da operação para você. Um grave acidente mantém até agora a BR-470 interditada. Os trabalhos acontecem nesse momento no local. E a gente vai falar de um trabalho muito importante nas eleições, mas que nem todo mundo se agrada quando é convocado. O mesário é a peça fundamental nas eleições. Sem o mesário, a gente não tem eleição. E a gente já começa o SCC News de hoje com a apreensão de produtos em supermercados da capital. Mais de 300 quilos de mercadorias foram retiradas das prateleiras dos estabelecimentos durante uma operação do Procon. O Paulo Henrique, ao vivo, vai trazer para a gente as informações. Eram todos alimentos vencidos, hein, Paulo? Boa noite. Boa noite, Sibeli. Boa noite a todo mundo que acompanha a gente aqui no SCC News. Exatamente isso. Todos os alimentos vencidos e mal armazenados que foram apreendidos pelo Procon Municipal em supermercados da região norte de Florianópolis. Olha, foram no total mais de 300 quilos de produtos que foram apreendidos em 5 estabelecimentos diferentes. No primeiro dia das fiscalizações, foram 3 supermercados que foram fiscalizados. Em 2 deles, cerca de 200 produtos foram recolhidos das prateleiras. Já no segundo dia, outros 2 estabelecimentos foram fiscalizados e mais 200 mercadorias também foram apreendidas. As equipes do Procon foram conferir o prazo de validade, o armazenamento dos produtos e se as informações nutricionais que estavam na embalagem realmente estavam corretas. Além disso, eles também foram conferir se os preços anunciados nas prateleiras eram os mesmos preços que eram cobrados no caixa. Sibeli. Obrigada, Paulo, pelas informações. Imagina, né? Já tá tudo tão caro, ainda vai comprar vencido? Não dá, né? Procon em operação na capital. No norte do estado, uma mulher matou o marido em Joinville. Ela alegou legítima defesa. Você vai ver os detalhes desse caso agora na reportagem. Anderson Leandro Carneiro, de 38 anos, foi assassinado com golpes de marreta. A vítima foi encontrada na última terça-feira, mas a autora só se apresentou à polícia ontem. Ela foi indiciada por homicídio qualificado. Ela confessa que é a prática do crime com o emprego de um martelo, de uma marreta, no caso, e que uma arma branca, que seria uma faca, estavam presentes na cena do crime. A questão da motivação do crime ainda tem que ser verificado com mais profundidade, inclusive nós vamos aguardar agora as provas periciais, enfim, as provas técnicas, né, para que nós possamos então confrontar com a versão da autora, que diz que a motivação seria uma desavença entre o casal. O crime aconteceu dentro dessa casa aqui na região leste de Joinville. O carro da vítima ainda continua aqui na garagem. O local está todo fechado por determinação da Polícia Civil, que está investigando o caso. Os vizinhos do bairro ficaram chocados com o crime. Surpreso, né? Surpreso, porque não espera uma coisa dessa, né? Uma coisa que não, pra gente assim não tem sentido. A ferramenta usada no crime está sendo periciada. No decorrer do inquérito, mais pessoas serão chamadas para depor. O inquérito policial está em tramitação ainda e agora nós vamos então identificar eventuais testemunhas que existam interesse na investigação policial. A autora vai responder em liberdade. Se apresentou acompanhado do seu defensor e está respondendo o inquérito policial. Nossa equipe tentou, mas não conseguiu encontrar o advogado de defesa da mulher. A Polícia Civil também preferiu não informar nem o nome nem o contato do advogado de defesa. Mas o espaço segue aberto para a defesa da mulher que confessou ter matado o marido. E o fim da manhã de hoje teve um acidente que movimentou a BR-470 no Vale do Itajaí e que ainda requer trabalhos até agora. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista de um carro teria ultrapassado alguns veículos quando bateu de frente com um caminhão de combustível. O acidente grave deixou a BR-470 interditada nos 2 sentidos no Vale do Itajaí na manhã desta quinta-feira. A batida de frente foi entre um carro e um caminhão de combustível próximo do quilômetro 20, entre as cidades de Ilhota e Gaspar, por volta das 11h30 da manhã. O motorista do carro ficou preso às ferragens, não resistiu aos ferimentos, acabou morrendo no local do acidente. A gente está trabalhando em parceria com a Ambipar, que é a empresa responsável por esse tipo de emergência. Estamos fazendo a segurança
para que os funcionários possam constatar se o caminhão está seguro para um possível transporte e extravasar esse combustível, remover esse combustível que está dentro do caminhão para outro vaso de contenção, para poder ser retirado com segurança. Ao todo, mais de 30 pessoas, entre bombeiros de Gaspar, Ilhiota, Indaial e Blumenau, foram acionados para atender a ocorrência, em uma operação bem delicada, para evitar um incêndio ou até uma explosão. A pronta resposta, 50 mil litros d'água, mais o líquido de gerador de espuma, né? A gente já deslocou a Secretaria de Obras também com um caminhão de areia para fazer a contenção. A primeira informação do próprio condutor, ele está carregado com 12.500 litros de combustível gasolina e mais 5 mil litros de combustível S10. E tem uma comporta já vazia que ele acabou fazendo a entrega em Navegantes. Então, é bastante combustível, uma operação de bastante risco, bastante cuidado. Alguns metros à frente, minutos depois, no mesmo trecho, aconteceu outro acidente, onde um motorista de um veículo perdeu o controle e saiu da pista ao se assustar com um caminhão tombado. 3 pessoas ficaram com ferimentos leves, receberam os primeiros atendimentos e se recusaram a ir até um hospital. A Defesa Civil, Secretaria de Obras de Ilhota e a Polícia Rodoviária Federal também foram acionadas. O motorista do caminhão não se feriu. As equipes ainda continuam no local. O combustível do caminhão acidentado está sendo transferido agora para outro caminhão. Só depois de terminar essa parte dos trabalhos é que o condutor do carro, de 29 anos, será retirado das ferragens, porque ainda tem um alto risco de explosão no local. A previsão é que a rodovia só seja liberada depois das 10 horas da noite desta quinta-feira. Então, muita atenção para você que vai passar pelo trecho ainda nessa noite. A seguir, os benefícios de ser mesário nas eleições, o comentário de Roberto Azevedo e um pouco de doçura para sua quinta-feira. Dia 7 de julho é o Dia Mundial de um alimento que o brasileiro gosta bastante. E eu não vou nem esperar o jornal acabar para já garantir o meu pedaço. Estamos de volta agora às 7h31. Você já pensou em trabalhar como mesário nas eleições? A Justiça Eleitoral já está recrutando as equipes que fazem esse trabalho importante para o país. E os benefícios, olha, eles vão muito além daqueles dias de folga. Tem gente que ainda torce o nariz quando o assunto é trabalhar como mesário nas eleições. Sempre tem uma desculpa, né? Não sei, falta de tempo, eu acho. Para um momento que realmente é super importante, né, para a nossa democracia, mas eu não tenho essa vontade. A Raquel, por exemplo, já foi mesária. E, segundo ela, era bem diferente de como é hoje. Era da época que você não recebia nada para comer. Hoje já mudou, já. Então, por isso é antigo pra caramba, hein? E mudou bastante. A cada ano, mais e mais voluntários se colocam à disposição para participar deste momento importante para o país. O mesário, para nós, ele serve até como um fiscalizador do processo eleitoral. Ele, para quem não conhece até o processo eleitoral, tem alguma dúvida, alguma insegurança, ser mesário, ele vai desmistificar. Nas últimas eleições presidenciais, quase 1/3 dos mesários se inscreveu voluntariamente. E a cada ano eleitoral, a expectativa é que esse número seja ainda maior. E para quem topa participar, tem treinamento e algumas vantagens. Para cada dia de convocação de trabalho à Justiça Eleitoral, o eleitor, o mesário convocado, ele tem direito a 2 dias de folga, inclusive nos treinamentos que ele participa. Mas os benefícios vão além do que somente os dias de folga. Existe uma lei estadual que faz a isenção de inscrição de concurso público. Outra vantagem seria o critério de desempate com fins de concurso público e na promoção de carreira dos servidores públicos. Depois de conhecer os benefícios, a Ana Clara até mudou de ideia. Dá tempo ainda se candidatar? Eu não sabia. Então, acho que irei. Dá tempo sim. E tudo pode ser feito sem sair de casa, inclusive os treinamentos, que também podem ser feitos online. A gente faz o convite para todos os eleitores e eleitoras que tiverem vontade ou alguma dúvida quanto ao processo eleitoral, venha trabalhar conosco nessas eleições.
É, sim, um trabalho super importante mesmo, né? Se você quiser entrar lá no site do TRE para se candidatar, né? Já está aí na sua tela. E o Roberto Azevedo também já está aqui conosco, né, Roberto? Eleições chegando. Essa opção do mesário voluntário, ela resolve aquele problema dos convocados antigamente, né? Mas você viu, né? Boa noite, Sibeli. Boa noite quem nos assiste. Você viu que 1/3 na última eleição, mas precisa evoluir. Precisa. O mais importante em todo esse processo de eleição é que você tem um compromisso de cidadania com a justiça eleitoral. Não é simplesmente eles fazem e nós aprovamos ou nós estamos juntos. Somos todos nós, somos todos um ente só. A civilidade, a questão da democracia envolvendo todo mundo. Mas é muito interessante você observar que esse ponto do civismo teve que ser incentivado. Se não tem as vantagens, talvez o pessoal não fosse voluntário. É uma pena. É, realmente, é de se pensar. E as vantagens são muitas, pelo que a gente viu, né? Além das folgas, isenção nos concursos, além de contribuir, né? É verdade. Para a democracia. Agora a gente fala da situação das rodovias, porque um levantamento feito pela Federação das Indústrias de Santa Catarina analisa a situação de várias vias estaduais na região oeste e extremo oeste do estado. O Felipe Bastos traz agora as informações para a gente. A pesquisa foi realizada em vários trechos das rodovias estaduais, num total de 878 quilômetros. Entre as partes mais críticas estão trechos da SC 283, 155, 480. Nos trechos mais críticos, o levantamento mostra trincamentos, além de buracos e afundamentos no asfalto. A pesquisa foi feita entre os dias 1º e 8 de maio. De acordo com informações da Fiesc, nos últimos 40 meses, o governo de Santa Catarina investiu mais de 300 milhões de reais em manutenção e restauração das rodovias. Esse valor corresponde a 0,44% do patrimônio rodoviário catarinense. Hoje, a Secretaria do Estado tem 23 obras em andamento para pavimentar cerca de 400 quilômetros em várias rodovias do estado. E ainda sobre as eleições, Roberto, esse vai ser um dos temas das eleições desse ano? Infraestrutura vai estar no menu principal, no cardápio principal. O que a gente tem que pensar agora? Tem que resolver o problema. Vocês viram as imagens? Horrível. Em alguns lugares pensa que é uma paisagem lunar. É tanto buraco que é difícil de ver onde é que tem o asfalto. E aí entra aquela brincadeira que virou muito séria em Santa Catarina, que tem buraco no acostamento esperando a vez de entrar na pista. Só que este problema de desnível, de buraco na pista, provoca até acidente. Aí é o mais grave. Agora, mudando um pouquinho de assunto, está pegando fogo agora no final da tarde, início da noite em Santa Catarina, um documento que teria sido enviado pelo ex-prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli, ao MDB Nacional, ao presidente nacional, o deputado Baleia Rossi, pedindo intervenção no partido para que seja cumprido a regra da prévia, aquela prévia que não aconteceu. Falei com Baleia Rossi e também com Edinho Bez, presidente estadual. Os dois negaram, mas o documento existe. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Obrigada, sempre. Olha só, agora a gente vai para a Serra Catarinense porque tem mudança nos horários dos voos que saem do aeroporto de Correia Pinto. Os aviões estão tendo dificuldades para pousar, olha só. É isso mesmo, Cibele. Os voos entre a Serra Catarinense e Campinas, em São Paulo, não vão mais acontecer no período da manhã. A partir de hoje, eles acontecem no período da tarde. As decolagens estão previstas para as 3h25 da tarde. Em julho, a gente também não vai ter aqui no aeroporto de Correia Pinto voos aos domingos. Mas nós conversamos com a assessoria de comunicação da Azul Linhas Aéreas, que é quem opera aqui nesse aeroporto, e eles garantiram que a partir de setembro, esses voos aos domingos devem retornar. O aeroporto de Correia Pinto, ele já enfrentou, aí alguns problemas, As aeronaves, elas tinham dificuldades de pousar no aeroporto por conta da neblina aí que às vezes se forma aqui na Serra Catarinense. E essas aeronaves tiveram que se deslocar para Florianópolis para conseguir pousar, e as pessoas que precisavam ficar aqui na Serra Catarinense tinham que vir de Florianópolis para cá, de outros meios, acarretando aí alguns problemas, para essas pessoas. Então, ficar ligado no horário dos voos aqui do aeroporto de Correia Pinto, que não acontecem mais no período da manhã. Volto contigo, Sibeli. Obrigada, Cláudia. Atenção, moradores de Joinville, norte do estado. O Instituto da Oportunidade Social está oferecendo um curso de graça
para desenvolvimento na web. É a Ana Paula Bittencourt, do nosso SCC10, que tem as informações. Oi, Cibele, boa noite. O Instituto da Oportunidade Social está com inscrições abertas para cursos de desenvolvimento web, que forma profissionais aptos para desenvolver sites. É totalmente gratuito e destinado a jovens de 15 a 29 anos. É necessário estar cursando ou já ter concluído o ensino médio na rede pública, mas não é preciso conhecimento prévio. As inscrições vão até dia 1º de agosto. São 50 vagas para Joinville e mais de 1.000 para São Paulo, Rio e Belo Horizonte. O link com os detalhes para fazer a inscrição também está disponível no portal scc10.com.br. Cibele. Obrigada, Ana. E tem mais informações lá para você. Olha, hoje é um dia especial para os chocolatras de plantão. É o Dia Mundial do Chocolate. Tá até liberado abrir, né, uma barrinha, uma caixinha de bombom, comer aí em casa assistindo o jornal. Aliás, na matéria que a gente vai mostrar para você agora, tem até a Nutri recomendando chocolate todo dia. Olha só. Tem pipoca, alfajor e amendoim. Mas o que todos têm em comum é uma verdadeira tentação e eterna paixão dos brasileiros, que inclusive tem até data mundial, comemorada hoje, 7 de julho. E por aqui a Roberta confirma o que mais sai. Acha que é bala? Chocolate. Vende todo dia, o que mais vende é barra. E todo dia chega a mercadoria, a gente tem que abastecer, puxar frente. Todo dia a mesma luta. Na prateleira são diversos tipos, mas para isso daqui ser considerado chocolate, tem um ingrediente que é indispensável, o que torna essa delícia algo também saudável, o cacau. Por lei, no Brasil, a concentração mínima é de 25% na composição. O problema é que isso é muito pouco, já que em outros países esse número fica entre 32% a 35%. Se a gente estiver falando de um chocolate 70% cacau, que o ideal seria que o chocolate fosse acima de 70%, né? A gente poderia pensar em torno de 15 a 30 gramas por dia. Aumento de vasodilatação dos vasos sanguíneos, então isso é bom para controlar a hipertensão arterial, melhora a saúde cardiovascular e também pode ser muito legal antes de um treino, para melhorar a performance de treino. E também pode ser legal incluir o chocolate de uma maneira frequente para controlar a ansiedade e estresse. No Brasil, a indústria de chocolates fatura cerca de 26 bilhões de reais e gera mais de 42 mil empregos diretos. Uma das maiores marcas nacionais do setor é daqui de Santa Catarina, com sede em Pomerode. O brasileiro consome 2,5 kg de chocolate por ano, enquanto os suíços consomem quase 9, né? Mas o que está crescendo no Brasil, é o nicho que a gente se insere, é do chocolate gourmet, do chocolate de alta qualidade. E o consumidor vem procurando cada vez mais, é um produto mais saudável e mais gostoso. E para comemorar esse dia, tem apenas uma coisa que se possa fazer. Aí sim, né? O chocolatinho nesse Dia Mundial do Chocolate. Olha só, agora o assunto é sério. Você lembra do caso do racha que aconteceu na Beira-Mar Norte? Em maio, dia 19, esse ano aqui na capital, a gente mostrou essas imagens para você e agora a gente repete para que você lembre do caso. Os carros estavam ali, ó, num possível racha, quando um deles acertou em cheio um outro carro que estava ali. Pois é, o motorista que estava preso preventivamente será solto. O Tribunal de Justiça decidiu conceder um habeas corpus para o motorista acusado de matar um idoso de 72 anos nesse acidente. E uma informação que acaba de chegar e também já é manchete no nosso portal scc10.com.br é a confirmação de um caso da varíola dos macacos, a monkeypox, em Florianópolis. Seria de um homem de 40 anos de São Paulo que teria passado rapidamente pela Espanha e foi avaliado em Florianópolis. A confirmação acaba de chegar. Outros detalhes você acompanha no nosso portal scc10.com.br. Agora a gente vai para a previsão do tempo. Acho que eu já falei essa frase aqui para você. Tem um verão no nosso inverno, não parece? Pois é, dá só uma olhada no nosso mapa. Que calor é esse? Olha só, as temperaturas estão sempre essa semana acima dos 20 graus, você percebeu? Mas está um pouco mais amena a temperatura se a gente comparar com a quarta-feira. Olha só, chega a 26 lá no oeste, 23 no Vale e no litoral também, né? Passa dos
22 a 23 no norte, 22 no litoral e chega a 20 no sul durante a tarde. Até na serra esquenta mais. Chega a 21 e não deve chover nessa sexta-feira. Na capital, a máxima chega a 22 durante a tarde, Joinville a 23, assim como Blumenau, Lages, 21. No sul, Criciúma fica em 20 graus e Chapecó em 24. Destaque para essas duas cidades, que durante toda a semana registraram temperaturas em cerca de 30 graus. Então amanhã vai estar um pouquinho mais amena. Muito obrigada, viu, pela sua companhia. Amanhã a gente se encontra no mesmo horário e você fica bem informado sempre conosco. Até amanhã.